Eu sou a professora Elaine Borges e estamos dando início a mais uma aula do nosso curso de Prática Penal, módulo 1, Peças Prático-Profissionais. Hoje, meus alunos, continuando dentro do tema requerimentos da fase inquisitorial, vamos elaborar mais uma importante petição. Vamos produzir um requerimento de relaxamento de prisão em flagrante. Antes, porém, quero frisar mais uma vez nesta aula que, como meu objetivo é suprir todas as suas dificuldades, ministrando um curso que realmente faça com que o aluno consiga desenvolver de forma correta todos os pontos exigidos na prova prático-profissional da segunda fase do Exame Unificado da OAB, elaborei este módulo onde são suscitadas as principais peças prático-profissionais, visando prepará-los de forma rápida e eficaz para raciocinar e redigir de forma clássica e usual as principais peças do exame da OAB e do dia a dia do advogado criminalista. Como sempre gosto de salientar, a minha meta neste curso, de uma forma geral, como você já sabe, é aplicar o direito material e processual na solução e redação das peças prático-profissionais. Isto é, acompanhe em sua tela. Materializando o direito penal e processual em soluções jurídicas práticas. Transformando a matéria teórica em prática, aplicando esta matéria de forma prática para solucionar e redigir as peças suscitadas no exame. Visto que o tempo das aulas teóricas, cujo objetivo era preparar o examinando para a primeira fase, já passou. O momento agora é outro. Agora você deve aprender a raciocinar de forma prática, aplicando, como já foi dito, a teoria na prática. Pois tenho observado que o examinando até tem um bom conhecimento de direito material, tem conhecimento de direito processual, tem conhecimento de teses jurídicas, porém ele não consegue transformar todo este conhecimento em uma defesa prática. O candidato não consegue associar o que ele aprendeu numa aula teórica com a prática. Até porque, como você já percebeu, através de nossas aulas, teoria é teoria e prática é sinônimo de militância. Porque, na verdade, o que falta na maioria das vezes para o aluno é experiência, vivência na área penal para aplicar a teoria na prática. Atualmente, muitos examinandos reclamam que a prova está mais difícil. Não é verdade. A prova está extremamente prática, inclusive com relação às questões. Hoje, tudo que é suscitado na prova vem de situações práticas que o examinando vai enfrentar no dia a dia da advocacia. Pensando nisso, resolvi criar esta metodologia visando a sua aprovação, materializando o direito material e processual e aplicando a teoria na prática ao raciocinar e redigir as peças práticas neste módulo. Feitas estas observações, vamos para a peça da aula de hoje. Assim, agora vamos para o momento mais importante da aula, que é a dica. Isto é, como o examinando vai saber que no dia do exame, a OAB quer que ele elabore um requerimento de relaxamento de prisão em flagrante. Veja em sua tela. Dica: o problema vai falar que não é caso de habeas corpus, nem de liberdade provisória, e o candidato deve examinar as normas do flagrante, pois no problema ocorrerá erro ou nulidade no mesmo. Muito bem, agora que você já conhece a dica, vamos para a história de hoje. Vamos defender hoje, meus alunos, os interesses do cidadão José, que foi preso em flagrante pelo delito do artigo 157, caput do Código Penal. Observe em sua tela. Consta dos autos que José, casado, foi preso em flagrante pelo crime de roubo, artigo 157, caput do Código Penal. Levado ao primeiro distrito policial, foi apresentado ao doutor delegado de polícia titular, que ouviu o policial militar que conduzia José até a delegacia.
Logo após, interrogou José, que apesar do flagrante, negava o delito. Como as testemunhas estavam em outro veículo, chegaram após o interrogatório de José e foram ouvidas, lavrando-se o auto de flagrante, que por todos foi assinado. José continua detido, pois a prisão em flagrante ocorreu hoje. Em face da situação hipotética apresentada, redija na qualidade de advogado de José a peça processual pertinente à defesa do mesmo. Inclua em seu texto a fundamentação legal e jurídica. Meus alunos, depois de ler pelo menos 3 vezes a história narrada, você vai começar a montar a linha de raciocínio no rascunho. Vamos para a primeira pergunta da nossa linha de raciocínio referente a este problema. Vejam na tela. 1. Qual é a peça? Para responder esta pergunta, basta localizar a dica da professora Elaine Borges. Lendo o problema, você com certeza localizou a minha dica, isto é, a história do problema narra uma nulidade no flagrante com relação à ordem da oitiva das testemunhas e do interrogatório do acusado, visto que, segundo o artigo 304, caput do Código de Processo Penal, o acusado deve ser interrogado em último lugar, o que não ocorreu, causando nulidade na prisão em flagrante. Logo, diante da situação apresentada, deve, examinando, elaborar um requerimento de relaxamento de prisão em flagrante. Meus alunos, prestem atenção. O artigo 304, caput do Código de Processo Penal, diz que, observem na tela, apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. Assim, não há dúvida, ocorreu uma nulidade no auto de prisão em flagrante, devendo ser produzido um requerimento de relaxamento de prisão em flagrante. Segunda pergunta, acompanhe na tela. Qual é o endereçamento? Como está na fase de inquérito policial, observe sempre se o crime atingiu bem ou interesse federal, pois neste caso o requerimento deverá ser feito à autoridade judicial federal. Não é o caso do nosso problema. Logo, o requerimento deve ser endereçado ao juiz de uma vara estadual comum. Terceira pergunta, veja em sua tela. Qual é a solução e o destaque jurídico? Como já foi dito, a história do problema narra uma nulidade no flagrante com relação à ordem de oitiva das testemunhas e do interrogatório do acusado, visto que, segundo o artigo 304, caput do Código de Processo Penal, o acusado deve ser interrogado em último lugar, o que não ocorreu, causando nulidade no auto de prisão em flagrante. Com a ocorrência da nulidade, o relaxamento da prisão em flagrante se impõe por força do artigo 5º, inciso 65, da Constituição Federal, que diz, veja em sua tela, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E também, meus alunos, a prisão deve ser relaxada com base no artigo 310, caput, inciso número 1 do Código de Processo Penal, que diz, veja na tela, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, inciso número 1, relaxar a prisão ilegal. Desta forma, meus alunos, com certeza, cabe perfeitamente o requerimento de relaxamento de prisão em flagrante. Você deve colocar como destaques jurídicos
os artigos 304 caput e 310 caput, inciso número 1, ambos do Código de Processo Penal, e o inciso 65 do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos para a quarta pergunta da linha de raciocínio. Observem sua tela. O que o candidato não poderá esquecer nesta peça? O examinando não poderá esquecer de qualificar o acusado, juntar a procuração, requerer vista ao promotor de justiça e postular o alvará de soltura clausulado. Quinta pergunta, veja em sua tela. Com qual artigo e inciso do CPP a peça deverá ser fundamentada ao final? Você deverá fundamentar ao final com o artigo 5º, inciso número 65 da Constituição Federal e também com o artigo 310, caput, inciso número 1 do Código de Processo Penal. Muito bem, feita a linha de raciocínio, vamos para a formatação da peça. Agora você deve pegar as folhas que simulam as laudas da prova. Aqui você vai dobrar a folha ao meio para marcar a margem central, que é o nosso parágrafo jurídico. Preparados? Observem na lousa. Essa aqui, como sempre, é a sua folha da prova, tá? Eu vou ditar o cabeçalho. Tudo que eu ditar, você vai começar na margem esquerda e vai até a margem direita. Chegou aqui, você volta para cá, tá? Então, começa na margem esquerda e vai até a margem direita. Chegou aqui, volta para cá. Agora, tudo que eu ditar, com a primeira letra maiúscula. Só recapitulando a nossa regra aqui. No dia do exame, a regra é letra minúscula. Quando for maiúscula, eu aviso, tá? A regra é sempre tudo por extenso. Quando for possível abreviar, eu aviso. Então, se for possível abreviar, eu aviso. Se for letra maiúscula, eu aviso também, tá certo? Então, agora eu vou ditar o cabeçalho. É tudo por extenso e todo com a primeira letra maiúscula. Preparados? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da, como nós não sabemos qual é a vara, né? Da reticências, vara criminal da comarca de reticências, porque nós também não sabemos, o problema não fala, não pode inventar. Você já sabe isso, né? Mas sempre é bom frisar. Como o problema não fala onde ocorreu o crime, o candidato não pode inventar informações no cabeçalho, sob pena de ter a prova anulada, tá certo? Vamos lá. Pular 8 linhas, margem central. Você vai começar na margem central, vai e volta. Lembrando que a margem central é o nosso parágrafo jurídico. José, vírgula, nacionalidade, 2 pontos, reticências. Não vamos inventar nenhum dado, até porque o problema não traz. Nacionalidade, 2 pontos, reticências, vírgula. Estado civil, 2 pontos, reticências. Nós estamos qualificando o José, né? Estado civil, 2 pontos, reticências, vírgula. Pode abreviar e tudo com letra maiúscula. RG, número com letra minúscula abreviado, reticências, vírgula. CPF, número, reticências, vírgula. Residente na rua Reticências, vírgula, número Reticências, vírgula, bairro Reticências, vírgula, cidade Reticências, vírgula. Acabamos de qualificar o José, vírgula. Por seu advogado, vírgula, ao final firmado, vírgula, instrumento de procuração,
instrumento de procuração anexo, vírgula, instrumento de procuração anexo, vírgula, abra um parêntese, ó. DOC 1, fecha em parêntese, vírgula. Fecha em parêntese, vírgula. Vem, vírgula, muito respeitosamente, vírgula, perante Vossa Excelência, tudo por extenso com V e E maiúsculo, vírgula, nos autos da cópia da prisão em flagrante, lavrada, da cópia da prisão em flagrante lavrada contra o requerente, postular, vírgula, a seu favor, vírgula, postular, vírgula, a seu favor, vírgula, agora tudo com letra de forma maiúscula para dar um destaque. Relaxamento de prisão em flagrante. Relaxamento de prisão em flagrante, vírgula. Com fulcro no artigo 5º, vírgula. Inciso número 65, coloca 65 em romano, vírgula. E no artigo 310, vírgula. Caput, entre aspas, caput, vírgula, inciso, número, pode abreviar número 1 em romano, vírgula. O candidato pergunta, professor, eu posso pôr só inciso 1, inciso primeiro, inciso 1 em romano e ponto final, não precisa, eu posso deixar de colocar número abreviado? Pode, também tá certo. Tá? Tanto faz colocar inciso, número abreviado 1 em romano ou inciso 1 em romano. Das duas formas, eu garanto, você será aprovado. Vírgula. Do Código de Processo Penal, tudo por extenso, com C e P e P maiúsculo, vírgula. Tudo pelos motivos que passa a expor. Tudo pelos motivos que passa a expor. 2 pontos. Pular 2 linhas, você vai pular 2 linhas, margem central 1, começa na margem central, vai e volta, tá? O presente requerimento de relaxamento, de prisão em flagrante, vírgula, data vênia, entre aspas e sem acento, porque é latim, data vênia, vírgula, ilustre magistrado, magistrado com M maiúsculo, ilustre magistrado, vírgula, deve ser deferido em favor do peticionário José, vírgula, por evidente nulidade ocorrida no auto de prisão em flagrante, ponto. Pular uma linha, margem central, 2. Começa na margem central, vai e volta. No item número 2, como sempre, você vai narrar a história do problema, chamando José de requerente, peticionário, postulante ou acusado. Requerente, peticionário, postulante ou acusado. Aqui vale frisar que no dia do exame, se a história do problema for muito longa, que aliás é o que normalmente ocorre,
você deve enxugar a história, contando a mesma com as suas próprias palavras. Porém, lembre-se, você deve narrar a mesma história, não podendo alterar os fatos nem inventar novos fatos. Apenas você deve contar a mesma história com as suas próprias palavras de uma forma mais resumida. Agora, se a história for curtinha, você deve contar do jeito que ela está narrada no problema, porém sempre colocando a terminologia jurídica correta ao mencionar o acusado, sendo que de vez em quando você poderá chamá-lo pelo próprio nome. Voltando para a peça, depois que você narrou os fatos, pular uma linha, margem central, 3. Vamos pôr aqui, ó. 3. Começa na margem central, vai e volta. Como se vê dos autos referidos, vírgula, cópia do flagrante, vírgula, percebe-se claramente que o auto de prisão em flagrante foi indevidamente lavrado, vírgula. Foi indevidamente lavrado. Entre aspas, sem acento, porque é latim. Data máxima venia, vírgula. Desrespeitando o artigo 304, caput, vírgula, do Código de Processo Penal, tudo por extenso com a primeira letra maiúscula, Código de Processo Penal, vírgula, que diz, olha aqui, você vai pular uma linha, nós vamos para o primeiro destaque jurídico, ó, só da margem central para a margem direita, só desse lado, vamos destacar, tá? Pulou uma linha, margem central, abram aspas, vou ditar e também acompanhem sua tela. Apresentado o preso se há ecrasiado, a autoridade competente, apresentado o preso à autoridade competente, vírgula, ouvirá esta o condutor e colherá, vírgula, desde logo, vírgula, sua assinatura, vírgula, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso, ponto. Em seguida, olha como aparece aí na sua tela, na mesma linha, né? Em seguida, vírgula, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, vírgula, colhendo, vírgula, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, vírgula, lavrando, vírgula, a autoridade, vírgula, afinal, vírgula, o auto, ponto, fechem aspas, ponto, abram parênteses, grifos nossos, fechem parêntese, ponto. Fecharam parêntese? Ponto.
Meus alunos, como sempre, vocês devem grifar o ponto nodal, o ponto fulcral, o ponto principal para defender os interesses do acusado, tá? Assim você deve grifar, veja em sua tela. Apresentando o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e depois você deve grifar. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, como aparece aí na sua tela. Muito bem. Pular uma linha, margem central, sem número, ó. Você vai começar na margem central, ó, começa na margem central, vai e volta, não coloque número. Pulou uma linha? Realmente, vírgula, ilustre e culto juiz, juiz com J maiúsculo. Realmente, vírgula, ilustre e culto juiz, vírgula, ocorreu inversão da ordem da oitiva dos envolvidos no auto de flagrante, vírgula, causando enorme erro procedimental, vírgula, pois as testemunhas foram ouvidas por último, vírgula, ferindo dogma processual mencionado. Ponto. Margem central, sem pular linha, sem número. Começa na margem central, vai e volta. Não pule linha, não coloque número. Parágrafo. A nulidade ficou clara, vírgula. Extreme de dúvidas, extreme com S, extreme de dúvidas, vírgula, pois o dogma procedimental do artigo 304, vírgula, caput, entre aspas, aqui, caput, vírgula, do Código de Processo Penal, tudo por extenso com C e P e P maiúsculo, do Código de Processo Penal, vírgula, determina que o acusado seja ouvido em último lugar. E isto não ocorreu no caso subjúdice, ó. Subjúdice entre aspas, sem acento, sem hífen, porque é latim, no caso em julgamento. No caso subjúdice, vírgula, data venia, entre aspas, sem acento, porque é latim, data venia, ponto. Pular uma linha, margem central, 4. Pular uma linha, margem central, 4. Começa na margem central, vai e volta. Parágrafo. A Constituição Federal, vírgula, em seu artigo 5º, vírgula, inciso 65, vírgula, determina que, dois pontos, pular uma linha, margem central, destaque jurídico, ó, só da margem central para a margem direita, tá ok? Abram aspas, vou ditar e também acompanhem sua tela. Coloque aí o número do inciso, vamos lá, tá vendo na tela? A prisão ilegal
será imediatamente, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, ponto e vírgula, fechem aspas, ponto, abram parêntese, grifos nossos, fechem parêntese, ponto. Meus alunos, sempre grifando ponto fulcral para a defesa, que neste caso acompanhe sua tela. Prisão ilegal será imediatamente relaxada. E depois você deve grifar autoridade judiciária, como aparece em sua tela. Muito bem. Pular uma linha, margem central sem número. Não coloque número. Começa na margem central, vai e volta. Parágrafo. Assim, vírgula, ilustre magistrado, vírgula, com o auto de prisão, em flagrante nulo, vírgula, o relaxamento da prisão, vírgula, no caso presente, vírgula, se impõe, vírgula, devendo o acusado José responder ao inquérito policial em liberdade, vírgula, pois com anulidade ocorrida, vírgula, a prisão se tornou totalmente ilegal. Vírgula, data vênia, entre aspas, sem acento, porque é latim. Data vênia, ponto. Margem central, sem pular linha, sem número. Começa na margem central, vai e volta. Parágrafo. O artigo 310, vírgula, caput, vírgula, inciso número 1 em romano, vírgula, do Código de Processo Penal, tudo por extenso, com C e P maiúsculo, do Código de Processo Penal, vírgula, é claro ao dispor que, dois pontos, pular uma linha, margem central, destaque jurídico, só da margem central para a margem direita, tá ok? Abram aspas, vou ditar, vejam em sua tela também. Ao receber o auto de prisão em flagrante, vírgula, o juiz deverá fundamentadamente, dois pontos. Margem central, 1. Relaxar a prisão ilegal. Ponto e vírgula, ou, fechem aspas, ponto. Pular uma linha. Margem central. Ó, agora começa na margem central, vai e volta. Terminou o destaque jurídico, tá ok? Sem número. Parágrafo. A defesa quer frisar, vírgula. Ilustre e culto magistrado com M maiúsculo. Vírgula. No caso subjúdice, vírgula, o relaxamento da prisão em flagrante,
se impõe pelos motivos já expostos, vírgula, data máxima vênia, já expostos, vírgula, data máxima vênia, entre aspas, sem acento, porque é latim, ponto. Pular uma linha, margem central, a palavra que a ordem adora, colocou, passou. E você também, porque sabe que acabou. Expositis, que quer dizer diante do exposto, expositis, vírgula, requer-se. O deferimento, expositis, vírgula, requer-se. O deferimento do presente requerimento de relaxamento de prisão em flagrante, o relaxamento de prisão em flagrante, vírgula, em favor do acusado José, vírgula, já qualificado nos autos, vírgula, com fulcro no artigo 5º, vírgula, inciso número 65 em romano, vírgula, da Constituição Federal, tudo por extenso com C e F maiúsculo, da Constituição Federal. E no artigo 310, vírgula, caput entre aspas, vírgula, inciso número, pode abreviar número 1 em romano, vírgula, do Código de Processo Penal, vírgula, do Código de Processo Penal, tudo por extenso com C e P maiúsculos, vírgula, anulando-se o auto de prisão em flagrante, vírgula, dando-se vista ao digno, agora tudo com a primeira letra maiúscula e pode abreviar doutor. Doutor promotor de justiça, vírgula, expedindo-se, esqueceu isso no dia do exame, reprovado. Até porque o réu não quer saber, o acusado não quer saber das outras questões jurídicas, ele quer saber disso, só falta você esquecer isso. Expedindo-se o competente alvará de soltura clausulado, vírgula, fazendo-se, vírgula, assim, vírgula, a necessária, fazendo-se, vírgula, assim, vírgula, a necessária, para aí, não põe ponto, não põe vírgula, não põe nada. Fazendo-se, vírgula, assim, a necessária, pula uma linha, margem central, tudo com letra de forma maiúscula, para dar um destaque, justiça, 3 pontos de exclamação. Pula uma linha, margem central, com NT maiúsculo, nestes termos, vírgula, volta para a margem central sem pular linha, pede deferimento, com P e D maiúsculos, pede deferimento, ponto. Pular uma linha, margem central, escreva as palavras local e data, porque o problema não fala nada sobre data e também não fala nada sobre local, então você não pode inventar. Local e data, ponto, pular 4 linhas, olha aqui, pular 4 linhas, margem central, P, ponto, passo o traço. Esqueceu, PP já sabe, reprovado. PP quer dizer por procuração. Passo o traço, embaixo do traço, advogado, embaixo do advogado, OAB/reticências, número reticências. Ponto final, tá? Ficou claro? Muito bem. Você
acabou de produzir um requerimento de relaxamento de prisão em flagrante como um verdadeiro advogado criminalista. Como sempre, você está recebendo um novo problema para elaborar a linha de raciocínio e formatar a peça e encaminhar para a correção. Também está recebendo a peça da aula de hoje totalmente digitada. Como tema de estudo, você hoje deve estudar a Lei 12.830, de 20 de junho de 2013, que dispõe sobre a investigação conduzida pelo delegado de polícia. Tá ok? Bom estudo e até a nossa próxima aula.